Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Então, hoje a gente vai estudar aqui sobre ondas, tá? O capítulo 5 do livro de Física Básica, volume 2 de Hertz, Moisés, Nussensvieg. E hoje a gente vai estar, como eu já disse, a gente vai estar estudando sobre ondas, certo? Como foi pedido pelo professor. E, bom, hoje, dentro desse capítulo 5, ele vai abordar diversos assuntos, né? Mas sempre em relação às ondas. Bom, primeiro aqui a gente vai ter o conceito de onda. A gente depois vai ter ondas em uma dimensão, a equação de cordas vibrantes, intensidade de uma onda, interferência de ondas, reflexão de ondas, modos normais de vibração, movimento geral da corda e análise de Fourier. E por último a gente vai ter aqui os probleminhas relacionados a ondas, tá bom? Bom, hoje a gente vai estudar esses 3 primeiros tópicos. Na verdade, mais esses 2 aqui, ó, certo? Esse primeiro aqui eu trouxe apenas uma revisão simples do conceito de onda, bem rapidinho, só pra gente repassar. Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui, tá? Bom, o conceito de ondas. Vamos lá. Uma onda é qualquer efeito ou perturbação que se transmite de um ponto a outro de um meio, tá? Em geral, fala-se de onda quando a transmissão do efeito entre 2 pontos distantes ocorre sem que haja transporte direto de matéria de um desses pontos ao outro. E bom, em um exemplo aqui da onda, a gente tem a onda mexicana, tá bom? Bom, assim, para uma onda na superfície de água, a gente pode associar o efeito, por exemplo, a uma crista. Sabe, aquela crista que assim, certo? Ou uma crista mais assim, uma onda, certo? Bom, onde é uma crista onde a elevação da água é máxima, que seria esse aqui, o nosso ponto máximo da água, tá? A onda, nesse caso aqui, ela vai transportar energia e momento. Uma onda, ela é provocada por uma lancha, por exemplo, ela desloca sobre a superfície tranquila de um lago. Ela sacode um barco distante ao atingi-lo, certo? Entretanto, não existe transporte direto de uma dada massa de água da lancha até o barco. Um pequeno objeto flutuante, como uma rolha, revela o movimento da superfície da água na passagem da onda, para cima e para baixo. Por exemplo, a onda aqui vai passar a rolha, ela vai fazer esse caminho aqui da onda, certo? Bom, e nisso, quando a gente vai, após esse revelamento do movimento da superfície da água na passagem da onda, para cima, para baixo, para frente, para trás, ela sempre vai permanecer em média na mesma posição. É a forma da onda, que seria no caso da crista, que se propaga de um ponto ao outro sobre a superfície. Bom, aqui como um exemplo, né, que a gente deu da onda mexicana, ela foi originada lá em 1986 no México, tá? E aqui a gente tem uma fotinha que todo mundo sabe mais ou menos como que é que seria, por exemplo, a ola, né? A mesma coisa de onda mexicana que o pessoal faz aí nos estádios, tá bom? Bom, então, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, a figura 5.2, tá? Que vai ser a onda longitudinal, certo? Bom, essa figura aqui, ela ilustra a propagação de uma onda de compressão ao longo de uma mola, que está em equilíbrio nessa figura aqui, tá? Que seria nessa figura A. E tem a extremidade subitamente comprimida em B, tá? Aqui em B agora. Bom, note que logo após as espiras comprimidas há algumas rarefeitas, tá bom? Ou seja, com espaçamento maior do que na posição de equilíbrio, tá? Então aqui a gente pode ver que tem um espaçamento maior nessas partes aqui, ó, certo? São diferentes. Bom, assim a onda de compressão é seguida por outra de rarefação. Se acompanharmos o movimento de uma dada espira, por exemplo, a primeira, vemos que ela se desloca para a direita e depois para a esquerda, retornando à posição de equilíbrio,
que seria o movimento na direção de x nessa figura aqui, tá? Aqui, o movimento de x. O brinquedo conhecido como Slink, ele é ideal para observar esse tipo de onda, que é aquele brinquedinho, tem até no Toy Story, tá? Aquele brinquedinho que é uma mola, certo? E aí você pode até jogar numa escada, ele vai descendo sozinho, ou você puxa cada lado, aí ele comprime, uma parte estica, beleza? Bom, esse aqui é um exemplo de onda longitudinal, tá? Em que a perturbação transmitida pela onda, ela ocorre ao longo da direção de propagação ao eixo x, tá? Já as ondas sonoras na atmosfera, que estudaremos já mais adiante, elas são ondas longitudinais desse tipo, em que a perturbação consiste em compressões e rarefações da densidade da atmosfera. Bom, vamos passar aqui então. Agora a gente vai ter aqui, ó, deixa eu levantar um pouquinho, a gente vai tratar sobre a onda transversal, tá? Isso aqui eu dei como se fosse uma mão, tá, pessoal? Uma mão que está fazendo um movimento, seria mais ou menos assim, ó. Ele está fazendo um movimento assim, de para cima e para baixo, né? Com a corda, que aqui ela está presa aqui, tá? Bom, nessa figura 5.3 sobre a onda transversal, a gente aqui vai ter uma representação de uma corda esticada, a cuja extremidade se aplica um impulso sacudindo-a para cima e para baixo, tá? Que seria nesses dois movimentos aqui, no A e no B, tá? O pulso se propaga como uma onda ao longo da corda, na direção X, que seria a B e a D, tá? Cada ponto da corda oscila para cima e para baixo, ou seja, a perturbação é um deslocamento na direção Y, certo? Então, a gente tem aqui, ó, Y, X. Então, quando ela é transversal, é aqui, ó, transversal. E aqui, quando ela é longitudinal, é no eixo X, longitudinal, beleza? Então, vamos lá. Cada ponto da corda oscila para cima e para baixo, ou seja, a perturbação é um deslocamento na direção Y, perpendicular à direção de propagação da onda. Uma onda com essa propriedade se chama de onda transversal, beleza? Bom, aqui dando sequência ao nosso conteúdo, a gente vai ter o exemplo 5.4 sobre as ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, a gente vai ter um exemplo extremamente importante de ondas transversais, que são as ondas eletromagnéticas, em que o campo elétrico E, o nosso E aqui, e o magnético B, elétrico. Bom, a gente vai ter que em cada ponto oscila mantendo-se sempre perpendiculares à direção de propagação, que está espelhado nessa figura aqui, tá bom? Já as ondas de luz, da mesma forma que as ondas de rádio, são ondas eletromagnéticas. O meio em que as ondas se propagam, neste caso, não precisa ser um meio material, pode ser o vácuo. As ondas sísmicas, que se propagam no interior da Terra, são mais complicadas. Há ondas de compressão, como as ondas sonoras no fluido, que são longitudinais, mas também há ondas associadas a tensões tangenciais, que são ondas transversais, e os dois tipos de ondas se propagam com velocidades diferentes, beleza? Bom, agora a gente vai estudar o nosso segundo ponto, que foi pedido pelo professor, sobre as ondas em uma dimensão. Bom, aqui a gente vai ter que é o estudo de ondas, abordando o caso mais simples, em que as ondas se propagam apenas ao longo de uma direção. É o caso das ondas transversais em uma onda. Aqui a gente vai ter um exemplo de ondas progressivas, tá, pessoal? Que está que é bem parecido com as ondas transversais, tá bom? Parecidos. Bom, a gente vai ter que as ondas progressivas, ela vai ter que o perfil na onda, num dado instante t, é a forma da corda nesse instante, que é dada pela função yx de t. Nessa figura aqui, a gente vai apresentar no ponto A, ela apresenta o perfil de yx0 para t igual a 0, tá? Já agora nessa figura B aqui, na figura B, a gente vai ter que ela apresenta o perfil no instante t. A perturbação é uma onda progressiva,
que se desloca com um todo para a direita, sem mudar de forma ou velocidade v. Então a gente vai ter aqui que ela vai deslocando, tá? Mas sempre no x. Beleza? Bom, por conseguinte, se acompanharmos a onda em outro referencial, O', X', Y', que coincide com OXY para t igual a zero, mas se desloca com velocidade v da onda ao longo de OX, o perfil da onda não muda com o tempo nesse novo referencial. Ou seja, aí aqui, pessoal, a gente vai começar a ter as formulazinhas, tá? Desse conceito de ondas. Então, o perfil da onda não muda com o tempo nesse novo referencial. Ou seja, a gente vai ter esta formulazinha agora, pessoal, tá? A gente vai ter aqui esta fórmula 5.2.1, certo? Que ela é uma função somente de x', tá? Agora, a relação entre os dois referenciais é dada por uma transformação de Galileu, tá? E aqui a gente vai ter esta segunda formulazinha, tá? Esta segunda aqui. Bom, de modo que no referencial original, a gente vai ter por último essa daqui, que seria o y em função de x e t igual a f x menos vt, tá? Bom, dando sequência, a gente vai descrever uma onda progressiva que se propaga para a direita com velocidade v, tá? É importante compreender bem o significado dessa equaçãozinha aqui de cima, tá? Porque ela significa que y, função das duas variáveis x e t, só depende dessas variáveis por meio de x' igual a x menos vt, podendo ser uma função qualquer de x'. Por exemplo, cosseno de kx' igual a cosseno de k, entre parênteses, x menos vt. É uma função desse tipo, ao passo que cosseno de kx ou cosseno de kvt não é. Sendo que essa equação aqui implica que a gente vai ter esta formulazinha aqui, ó, agora, a 5.2.4, beleza? Ou seja, o perfil da onda no instante t mais ΔT é o perfil no instante t deslocado em uma distância ΔX igual a v ΔT para a direita, beleza? Bom, aqui agora a gente vai ter a figura 5.6, tá? Que é uma onda progressiva para a esquerda. A gente vai ter aqui, podemos igualmente descrever uma onda progressiva que se propaga para a esquerda, bastando para isso trocar v igual a menos v. Então aqui a gente só mudou a direção, a gente só mudou o sinal da velocidade para inverter a direção da propagação da onda, tá? Nessa expressão, novamente, g, x dupla linha, representa uma função arbitrária de seu argumento x dupla linha igual a x mais vt, que descreve o perfil de uma onda a distante. Por conseguinte, numa corda finita, teremos em geral, simultaneamente, ondas progressivas propagando-se nos dois sentidos, para a direita e para a esquerda, ou seja, y em função de xt igual a f x menos vt mais g, entre parênteses, x mais vt, fecha parênteses, beleza? Que seria esta formulazinha aqui, ó, beleza? Bom, agora aqui, pessoal, a gente vai, deixa eu só marcar aqui 5.2.6, esqueci de escrever. Bom, agora, já dando sequência ao nosso conteúdo, a gente vai estudar sobre as ondas harmônicas, tá? Então, é um caso particular extremamente importante, é o dessas ondas harmônicas. Elas são chamadas assim porque a perturbação num dado ponto x corresponde a uma oscilação harmônica simples. O perfil da onda é uma função senoidal, tá? Então, pessoal, a gente vai ter de início essa formulazinha aqui, ó, tá? Esta formulazinha aqui. Tá dando pra ver? Tá. Beleza? Então, onde x' ela é dada por 5 pontos nessa equação aqui de cima, ó. X' é dado por essa equação aqui de cima, tá? Agora, para uma onda progressiva que se propaga para a direita, a gente vai ter esta segunda formulazinha aqui nessa nossa B, tá? Comparando agora com a 3.2.16 que a gente viu anteriormente, a gente vai ver que a frequência angular de oscilação no dado ponto x é igual a ômega igual a kv, igual a 2πv, igual a 2π sobre o torque, tá, pessoal? Que vai ser a nossa equação 5.2.9. Onde V é a frequência
é a frequência. E o t, que seria este tzinho aqui, é o período temporal. Então, pessoal, me confundi, tá? Não é o torque, é o período temporal. Agora, substituindo na 5.2.8, a gente vai ter que y em função de xt é igual a cosseno de kx menos ômega t mais gama, tá, pessoal? Então, a gente pode gerar uma onda desse tipo, como mostra nessa figura 5.7 aqui, ó, que seria uma representação da onda harmônica. A gente ia fazer isso oscilando na extremidade da corda com um movimento harmônico simples. Essa perturbação de y em função de 0 e t, a gente vai ter que, em função do tempo na extremidade, ela vai estar representada no gráfico nessa figura 5.8, sobre o período temporal. Bom, a figura 5.7 ela vai mostrar o perfil da onda nos instantes t e t mais ΔT, quando terá sofrido um deslocamento para a direita de ΔX igual a V ΔT. Então, pessoal, perdão aí, estava um pouquinho para cima. Como função de x, a gente vai ver que o perfil é senoidal, ou seja, periódico, com período espacial. E aí, dando sequência, a gente vai ter essa nossa formulazinha aqui, tá? 5.2.11, que se chama o comprimento de onda e representa, por exemplo, a distância entre duas cristas de onda ou dois vales sucessivos. Substituindo a 5.2.11 na 5.29, a gente vai ter esta outra fórmula aqui, o que exprime o fato óbvio de que a onda se desloca de ΔX igual a lambda durante o período de ΔT igual ao período temporal. Da mesma forma com que a frequência V é igual a 1 sobre o período temporal. Fornece o número de oscilações por unidade de tempo, que seria esta outra fórmula aqui, tá, pessoal? Bom, já a gente usando o argumento do cosseno na 5.2.10, a gente vai ter a 5.2.13, tá, pessoal? Essa outra fórmula aqui. Agora, se a gente acompanharmos o deslocamento com o tempo de um ponto onde a fase é constante, a gente vai ter a 5.2.14, em que o φ inicial, o φ em função de xt, ele vai ser o φ inicial, que vai ser uma constante, tá? Bom, agora já derivando essa 5.2.14, a gente vai ter essa 5.2.15, tá, pessoal? Que é essa daqui, ó. Tá? Ou seja, a gente vai ter, por último, esta equaçãozinha aqui, 5.2.16, tá? Então, dando sequência aqui, só virar. Bom, a gente pode também apresentar a forma complexa, tá? Nessas ondas harmônicas, que ela vai ser basicamente esta formulazinha aqui, 5.2.17, tá bom? E por último, pessoal, nesse segundo tópico que a gente está falando, a gente vai ter o ponto C, que ele vai se tratar da equação de ondas unidimensional, tá? Bom, o que seria, tá? A gente considerando a expressão geral 5.2.3 que a gente reviu aí no vídeo, é só qualquer coisa voltar no vídeo para dar uma olhada, de uma onda progressiva que se propaga para a direita. Então, a gente vai ter esta formulazinha aqui de uma onda progressiva para a direita, tá? Para a gente associar uma equação de movimento com propagação de onda, vamos calcular a aceleração no ponto x. A velocidade e a aceleração em x se obtém fixando x e derivando em relação ao tempo, que ocorre a tomar derivadas parciais, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai ter a velocidade, tá? A gente vai ter a aceleração aqui, tá? Aí, por consequência, a gente vai ter a derivada aqui de y em derivada de t, tá? A gente vai ter uma outra derivada dupla em y e a derivada de t ao quadrado, tá, pessoal? Ou seja, a gente vai ter esta formulazinha aqui também, a derivada que é a consequência, tá bom? Agora, comparando a 5.2.22 e a 5.2.23, a gente vai ver que o y em função de x e t, ela satisfaz a equação 5.2.24. Ela satisfaz a equação, perdão, que vai ser igual a 1 sobre v ao quadrado, vezes a derivada quadrada, derivada dupla de y sobre a derivada de t ao quadrado, menos a derivada dupla de y sobre a derivada de x ao quadrado, tá, pessoal? Então, a gente vai ter, por último, esta, tá?
Bom, agora, pessoal, a gente vai estudar aqui, ó, sobre a equação das cordas vibrantes, tá bom? Aqui a gente vai ter o primeiro tópico, vai ser a equação de movimento, tá? A gente vai ter essas figuras aqui que representam a tensão de corda e após isso a gente vai ter essa fórmula aqui representando a tensão de corda, tá? Aí mais para frente a gente vai ter a variação da direção da tensão, tá? Que ela é um componente y da tensão no ponto x mais ΔX, e ela é devido à proporção da corda direita de x mais ΔX. E ela é dada por esta formulazinha aqui, 5.3.2, tá, pessoal? E aqui a gente vai ter algumas fórmulas que o livro apresenta, tá? Nada tão misterioso, tá? E aqui a gente vai ter o pulso na corda, tá, pessoal? O pulso na corda, como a gente viu na 5.2, se a gente passar para outro referencial, S', que se desloca para a direita com velocidade v, em relação a S, veremos o pulso congelado, entre aspas, congelado, sempre na mesma posição em S. E é a corda que escorrega através do pulso, deslocando-se com velocidade menos v para a esquerda, representada nessa figura 5.2.11, tá? Como a força não se altera pela transformação de Galileu, a força resultante sobre o elemento ΔL igual a 2R delta θ da corda continua sendo vertical, tá? E vai ser dada por essa equaçãozinha aqui, tá? Bom, agora, pessoal, para finalizar aqui, a gente vai ter o princípio de superposição, que seria basicamente representado por essa imagem aqui, ó, interferência destrutiva. E que a gente vai ter como equação principal o y em função de x e t igual a y1 e aí em função de x de t mais by2 em função de x e y, tá, pessoal? Então essa foi a aula por hoje. Eu queria mandar um abraço aí pro Pirex, pro Caio, pro Camelinho, pro Bajo e pro Lucas e para todo o pessoal da nossa sala aí. E é isso, pessoal. Um abraço aí pro professor. Até mais. Até a próxima aula. Falou!